Olá, terceiro ano mais lindo do Brasil. Vocês estão bem? Espero que sim. Estou felicíssima em saber que você está aí do outro lado da telinha, acompanhando as aulas. Ainda está achando um pouquinho estranho ouvir o nome terceiro ano, né? Estava no segundo, mas você passou de ano, você foi um aluno brilhante no ano 2022 e agora que estamos em 2023, você está no terceiro ano. Já me conhece? Ainda não? Sou a professora Abigail Viana e vamos trabalhar língua portuguesa. Se você está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui. Sempre saiba disso, que essa aula foi feita especialmente para você. Para você aprender, você pode perguntar como. Você pode falar comigo pelo chat do YouTube, isso mesmo. Você está assistindo ao vivo? Ótimo. Está assistindo pela TV? Maravilha. Mas está assistindo pelo YouTube porque estava na escola na hora que a aula passou? Não tem problema. Lá no YouTube tem um chatzinho, você pode colocar o seu nome, o nome da sua escola, manda para mim aqui e eu vou estar citando o teu nome aqui no slide, tá certo? Então, muito bom saber que você está aqui com a gente, mas já vou te pedir um favor, avisa todos os colegas da escola que aqui nós temos a nossa aula do terceiro ano no Educa Recife, tá certo? Para todo mundo participar, vamos ver aí qual escola vai dar mais audiência, vai estar mais aqui com a gente. O tema da nossa aula de hoje, você está vendo aqui na nossa tela já, pontuação. E isso você já viu no segundo ano, muito bem. Você já conhece o ponto final, a vírgula, você já aprendeu que quando vai escrever uma pergunta e quando termina, tem que escrever a exclamação muito bem. Na realidade, cada vez que você passa de ano, você vai ver alguns conteúdos que já viu no ano anterior, só que vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, fica aí atento, lembrando que nós estamos estudando um livro essa semana. Nós estamos, né, já lemos ele. Você, diz para mim, gostou? Lembra que nós dividimos ele em partes, né? Ficou aquele suspense. Por que os bichinhos da escola da vida estavam faltando à aula? E nós passamos aí algumas aulas para descobrir que era por conta de quê? Dos seres humanos que estavam aí caçando os bichinhos e muitos estavam em extinção. E nós aprendemos também na aula da professora Sandra em ciências que extinção é quando o animalzinho ainda existe, mas tem poucos ali da sua espécie. E extinto é quando eles já acabaram. Então, os alunos da escola lá da bicharada se esconderam porque estavam em extinção e não queriam ser extintos. Mas no final teve aquela ideia maravilhosa, não foi? Juntaram-se, não é? Os alunos da escola da bicharada com os alunos da escola dos seres humanos e criaram a escola da vida, onde ali eles eram amigos e não precisava mais, quando aqueles meninos crescessem, não iam querer mais caçar os animais. Se você ainda não leu, não acredito, você ainda não leu, só leu comigo aqui, não. Quando terminar a aula, acessa a árvore, é muito bom. Além desse exemplar, existem inúmeros livros, então você vai lá, acessa a árvore, para você entrar, só escrever REC, como está aqui, tá vendo? REC e o número da tua matrícula, que caso você ainda não tenha, você é novato na rede, seja bem-vindo. O número da tua matrícula, você consegue lá na secretaria da escola, tá joia? E você que já é da rede, mesmo tendo passado de ano, a tua matrícula é a mesma. Vamos ler um trechinho para a gente lembrar aqui da nossa história da escola da vida? Dona Capivara, ainda meio tonta de sono, acordou completamente quando ouviu o terrível relato dos seus 3 aluninhos. Que horror! Que horror! Que horror! Então é isso. O que é que nós vamos fazer agora? Vagarzinho, que durante a longa viagem de volta daquela noite, tinha discutido um plano de ação com floco de neve e linguinha, foi logo falando. A rainha das onças contou mais, Dona Capivara. Ela disse
que os homens não sabem que, destruindo a todos nós, acabarão por destruir a si próprios. Olha, lembrou desse trecho? Maravilhoso, não é? Mas você percebeu que existem muitos sinais de pontuação? Será, terceiro ano lindo, que se não existissem esses sinais aí, eu teria lido o texto como eu li? Perceberam a minha voz? Teve uma hora que eu falava mais forte, tinha hora que era uma pergunta, a pessoa estava tão desesperada. Lembra, dona Capivara? Que horror, que horror, que horror. Será que se não tivesse aqui, ó, esse sinal aqui, que eu acho que você já conhece, que é o sinal de exclamação, será que eu teria lido dessa maneira que eu li, com essa entonação? Nós já aprendemos aqui, não é? Que os sinais de pontuação, eles servem para fazer pausas, ou pequenas ou grandes. Também eles servem para mudar a entonação da voz. Por exemplo, se você vai ler uma pergunta, a sua entonação é diferente, como se fosse uma afirmação, como que a frase estivesse com o ponto final. Por exemplo, deixa eu ler essa pergunta para vocês. Perceberam quantos sinais de pontuação esse texto possui? Observaram a entonação? Você que está me ouvindo, mesmo que você não estivesse vendo o nosso slide, saberia que é uma pergunta pela maneira como eu falei. Então, sinais de pontuação, além de indicar pequenas ou grandes pausas, também fala da entonação da voz, como você vai ler, e também retrata as emoções ali. Daqui a pouco a gente vê isso aqui. Olha o primeiro trecho. Dona Capivara, ainda meio tonta de sono, acordou completamente quando ouviu o terrível relato dos seus 3 aluninhos. Estão vendo aí que está sendo circulado um sinal de pontuação. Você conhece esse sinal? Veja que ele também aparece no início da frase, após a palavra capivara. Então, tem assim, ó, Dona Capivara, ainda meio tonta de sono, acordou completamente quando ouviu o terrível relato dos seus 3 aluninhos. Primeira pergunta, conhece esse sinal? Tenho certeza que sim, até porque se você é aquele estudante que ama colocar no seu caderno o cabeçalho, o nome da escola, a data, seu nome, professor, para deixar tudo organizado. Sempre que você vai escrever a data, você escreve Recife, coloca esse sinalzinho e o dia. Esse sinal é a nossa querida vírgula, isso mesmo, está presente aí no nosso dia a dia, nos aplicativos de mensagens, nos textos, enfim. Ela serve, como eu já dei um exemplo, para lá no teu cabeçalho separar o nome do lugar com a data. Pode ser no cabeçalho do caderno, no cabeçalho de uma carta, de um e-mail, que é aquela carta que se manda pelo computador. Aqui, ela está indicando uma pequena pausa. Deixa eu ler novamente para você perceber, tá? Não tenha pressa que eu fale em todos os sinais hoje. Vamos fazendo isso com calma, para você realmente, porque você vai escrever bastante no terceiro ano, tá? Teu professor, tua professora vai te pedir para estar escrevendo histórias, redações, então você precisa usar corretamente. Então, veja, Dona Capivara, viu a pequena pausa? Não precisa parar muito, é pequeno. Ó. Dona Capivara, ainda meio tonta de sono, acordou completamente quando ouviu o terrível relato dos seus 3 aluninhos. A frase segue corrida. Então, aí uma pequena pausa. Deu aquela respirada, continua. Então, a vírgula, nesse caso aqui, está servindo para uma pequena pausa. Só que ali agora eu tenho outro sinal sendo circulado. Você conhece terceiro ano, vocês conhecem esse sinalzinho aí que está sendo circulado após a palavra aluninhos? Olha aí, a tela ampliou para você ver melhor. Ô, professora, tem um ponto embaixo e um ponto em cima. Isso mesmo, são os nossos queridos 2 pontos. Para que servem os 2 pontos? Geralmente, para indicar que a próxima frase será alguém falando. Veja, ela ouviu, Dona Capivara, ela ouviu o terrível relato dos seus 3 aluninhos. Quando a gente segue, ó, olha aqui o relato dos aluninhos. E ela está falando. Que horror, então, se eu coloco 2 pontos, você sabe que logo após terá uma personagem aí do texto falando. Nesse caso aqui do que horror, deixa eu voltar, nós temos depois o ponto de... Tandandanã, quem lembra o nome desse ponto?
ponto de exclamação. Esse ponto, ele mexe muito com as emoções. Geralmente, você vai encontrar ele nos textos quando a pessoa está muito feliz, muito eufórica, muito animada ou muito estressada. No caso aqui, ela está assim, é uma surpresa, mas não uma surpresa boa. Né? Ela ficou ali chocada. Que horror, que horror, que horror. Por que esse horror aí no texto, né? Porque os seus aluninhos estavam correndo o risco de serem extintos. Imagine, ela saber que aquele animalzinho que era seu aluno na escola da bicharada poderia morrer e parar de existir ali a sua espécie. Então, ela ficou muito chocada. Então, essa é a função da exclamação. Ela dá, sabe, essa ênfase nas emoções. Então, se você está lendo, encontra esse sinal, a tua leitura vai ser diferente. Observe que nessa primeira frase aparece 3 vezes. Então, tipo, ela está gritando desesperada. Que horror, que horror, que horror. Não foi uma surpresa legal que ela teve. Quando ela continua falando, o que é que ela diz? Então, é isso? Ou seja, já foi uma pergunta, isso mesmo, terceiro ano. E que sinal indica isso? Ele está aparecendo aí para vocês agora, sendo circulado também. É o sinal de interrogação. Deixa eu abrir um parênteses aqui com vocês. Vocês gostam de mandar mensagem por aplicativo? Creio que sim, né? Fica direto ali mandando mensagem. Geralmente, algumas pessoas preferem gravar áudios, mas existem momentos que a gente precisa escrever. Se você vai escrever uma pergunta para alguém, não pode esquecer de colocar aqui sinal, aquele que está ali sendo circulado. O sinal de interrogação, porque você está fazendo uma pergunta. Se você esquecer de colocar esse sinal, o que é que pode acontecer? Pode ser que a pessoa do outro lado que está recebendo a mensagem não compreenda o que você quis dizer. Vai escrever uma pergunta, já sabe, no final, ponto de interrogação. Mas nós temos aqui agora este sinal, que também aparece no início aqui. Você conhece o nome desse traço? Ele não é um traço tão pequenininho, tá? Como aquele quando a gente vai separar as sílabas, ele é um pouco maior. Você lembra o nome dele? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, acertou quem chamou de travessão. Para que ele serve, professora? Para indicar que alguém está falando. Ah, não, professora, a senhora disse que essa aí é a função dos 2 pontos. Espera lá. Os 2 pontos que você vê no slide anterior, deixa eu voltar, aqui, que vai anteceder aqui quando ela fala que horror. E também aqui, ó, terceiro ano, depois da palavra falando, eu tenho 2 pontos. Indica que alguém vai falar. Quando alguém já está falando, nós temos aí o nosso travessão. Olha aí, eles falam, os alunos falando. A rainha das onças contou mais, dona Capivara. Então, você que é aquele estudante que gosta de escrever, fica atento. Está criando uma história, que maravilha, parabéns. Se você vai dizer que seu personagem ainda vai falar, 2 pontos. Se ele já está falando, travessão. Geralmente, você vai encontrar bastante eles juntos. Eles são uma dupla, são parceiros. E ali no final, nós temos o ponto final, que indica uma pausa maior do que a vírgula, tá? E indica que a frase chegou ao fim, que ela acabou. Como a nossa aula que está no minuto final, que pena, passou tão rápido, mas eu sei que deu para a gente aprender várias coisas. Mas deixa eu passar a nossa atividade. Você vai ler novamente o livro, ou pelo menos alguns trechos, tá bom? Ele é um pouquinho longo, mas eu sei que você amou, eu mesmo amei esse livro, li várias vezes. Você vai ler o livro novamente, ou um trecho que você mais gostou, e vai procurar nesse trecho um sinal de travessão. Lembra? O sinal de travessão, esse aqui, que a gente acabou de estudar, esse aqui, ó, pronto, está aqui circulado. Quando você encontrar esse travessão, o que você vai fazer? Você vai anotar o trechinho onde esse travessão aparece. Fácil, não é? Professor, eu queria mandar para a senhora, como eu faço? Simples. Está vendo aquele QR Code ali? Você vai lá com seu celular, acessa o QR Code,
vai entrar no meu Instagram, professora Abigail Viana, vou receber tua foto e vou expor aqui na próxima aula. A demora é só chegar. Então, foi muito bom estar com vocês, mas fica aí que vai chegando a aula de matemática e depois vamos nos encontrar novamente em mais uma aula de língua portuguesa na próxima aula, livro novo, tá bom? Tá combinado assim? Obrigada, Midian, né, essa linda intérprete que está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso. E obrigada a você que ficou comigo até agora, tá bom? Forte abraço, até a próxima.